espere ter dinheiro para empreender. Empreendedor não precisa de dinheiro para começar, ele precisa aprender a fazer dinheiro. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje temos mais um programa no formato Compact Top Content. Este de hoje é com Luzia Costa, uma empreendedora de sucesso, determinadíssima, que coloca muita fé em tudo que faz e tá aí com grande sucesso. Vamos ver a Luzia? Então, vamos com a gente! Estamos aqui com Luzia Costa, CEO e fundadora da Rede Sobrancelhas. Muito bem, Luzia. Eu queria que você contasse pra gente a sua trajetória desde criança. Como é que começou? A Luzia, como criança, já demonstrava sinais dessa empreendedora? Já, Flávia. A Luzia já gostava de brincar vendendo. As minhas brincadeiras eram sempre assim. Pegava pedrinha, brincava de vender pedrinhas, de vender feijãozinho. Eram essas brincadeiras. De dar aula, eu ensinava. Mas não de dar aula querendo ser professora, mas de querer ensinar as pessoas a fazer de uma forma diferente. Meu pai, ele sempre trabalhou na roça, né? A gente tinha fazenda, vivia assim na roça. E ele criou a gente com negócios. Então, vendia leite, vendia banana, vendia gado e vinha sempre fazendo negócio. Então, a imagem que eu tenho, e a gente acordava de manhã e perguntava pra mamãe, né? Cadê o papai? Ah, seu pai tá negociando, seu pai tá negociando. Então, meu pai, ele era um homem de negócios, ele é até hoje. Eu tenho certeza que eu herdei dele esse dom, porque eu sempre gostei muito, eu brincava, eu admirava, sempre admirei muito meu pai. Então eu via muito essa referência nele, apesar de toda a simplicidade, apesar de toda a vida difícil que ele levava, ele sempre teve muita sabedoria em lidar com tudo que ele aprendeu com meu avô, de cuidar, criou 9 filhos, né? Em casa somos 8 homens e só eu de mulher. Eu sou de Passa Quatro, Minas Gerais, mineirinha. E ali é uma cidade muito gostosa, uma cidade pequena. Com 12, 13 anos eu já fazia unha, eu já fazia sobrancelha. E eu comecei a fazia das vizinhas, fazia das primas. Eu fazia a própria cera. Eu apanhava limão, eu cozinhava com açúcar, eu fazia um melado. Eu cortava saquinho de arroz e depilava minha prima, pra você ter uma ideia. Sem saber nada, sem curso nenhum. Eu sempre fui muito autodidata. Eu gostava de fazer isso. E conforme eu fui aprendendo, as vizinhas acabavam me pagando por aquele serviço. Então, com 13 anos, eu fazia unha e já ganhava um trocadinho ali. E ali eu fui crescendo. Casei, aí comecei a namorar. Depois, com 19 anos, eu casei, mudei de Passa Quatro e vim pra Taubaté. Vim pra Taubaté direto. Meu esposo era militar, né? Era soldado do quartel na época. E aí, ele já morava aqui, já fazia 2 anos que ele estava no quartel. Ele ia seguir carreira e eu casei e vim morar em Taubaté com ele. E aí, quando ele veio, começa a jornada, né, de um jovem casal que casa, vem morar. Pra mim, Taubaté era uma cidade muito grande, porque Passa Quatro tem 13 mil habitantes, então você imagina, né? Vim pra Taubaté, pra mim era uma cidade imensa, então tinha todos os desafios, eu nunca tinha saído. Eu nasci e morei na mesma casa até casar. E aí, quando eu saí de lá, vim pra uma cidade, pra uma casa totalmente diferente do que eu tava planejando viver, de uma família grande, com os irmãos e tal. E começam os nossos desafios. Até então, a gente tava indo bem, o trabalho dele. Eu, com 3 meses ali, eu engravidei, né, do meu primeiro filho, do Caio. Então, eu curti a minha gravidez, a gente tava num tempo ali de desafios, conseguimos financiar uma casa pela Caixa Econômica Federal. Na época tinha umas vantagens da pro militar, ia ter um financiamento do quartel. Nós fizemos esses financiamentos e mudamos para essa casa. Quando eu mudei para essa casa, meu filho já tinha nascido e ali ele já estava ali por volta de 1 aninho quando nós mudamos para essa casa. Só que era uma casa, eles entregaram a casa não tinha muro, a casa não tinha nada. Entramos, moramos na casa e aí falamos, vamos ter que morar, né? Eu ficava muito sozinho, o Renato viajava muito em missão na época, eu com o Caio. E nessa a gente comprou o material para fazer essa casa. Meu irmão veio com os amigos dele, construíram um muro para mim da casa, nós colocamos no portão, porque eu nem paguei mão de obra. Mas interessante assim que a gente comprou o material e eu financiei o material. Eu já tinha a parcela da casa. E o meu marido ganhava muito pouco como soldado. Essa parcela da casa, mais a parcela do material de construção do muro, foi suficiente para nos endividar. E a gente ficou assim, estreitamente sem receita. O salário do Renato ele recebia
fazia a compra e pagava a prestação, não tinha mais dinheiro para nada. O Caio foi crescendo, já estava ali com seus 2 aninhos e pouco, isso foi se perdurando, a situação foi ficando crítica, e daí já tinha filho, tinha fralda, enfim, tinha outras despesas, né, que vinha de um casal, e a situação começou a ficar super apertada, super apertada. E aí eu lembro que eu ia na igreja com o Caio pequenininho, eu ia na igreja com ele, e no final do culto sempre tinha lá um pipoqueiro que vendia pipoca. Aí ia, comprava pipoca para ele ir embora. Chegou uma época do mês que já não tinha mais dinheiro para comprar pipoca. E aí eu falo que ali eu já comecei a empreender, porque ali eu falei, caramba, eu não tenho dinheiro para comprar pipoca, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então eu peguei aquele R$1, que na época era R$1, eu comprei um pacote de milho e um pacotinho de saquinho de pipoca no mercado, na hora que eu fui fazer compra. Então, ao invés de eu comprar pipoca depois do culto, que eu não tinha dinheiro para pipoca, eu estourava a pipoca em casa, enchia o saquinho e levava para ele. Olha que interessante. E ali, depois do culto, terminava o culto, ele vinha correndo, eu pegava a pipoca e entregava na mão dele. Isso aconteceu por meses, até que um dia ele chegou, ele saiu da salinha, eu entreguei a pipoca, ele veio correndo, já maiorzinho, e ele, mamãe, vou trocar essa pipoca, que essa pipoca tá fria, troca. E ele foi em direção ao pipoqueiro. Quando ele fez isso, eu segurei na mãozinha dele e falei, não, filho, não vamos trocar essa pipoca, esse pipoqueiro, ele é tão feio, ele nem sabe fazer pipoca. Vamos embora que a mamãe vai fazer uma pipoca quentinha em casa pra você. Eu falo, ali foi, assim, de fato, algo que mexeu muito comigo, que eu cheguei em casa, eu falei, caramba, eu não tô tendo dinheiro para comprar uma pipoca pro meu filho depois da igreja. O que vai ser quando ele crescer? Porque ele vai crescer, ele vai estudar, ele vai ter outras necessidades. Como que vai fazer? Eu vou mudar a história dele. Aquele dia eu determinei na minha vida que eu mudaria a história do Caio. Eu falei, eu vou mudar a história desse menino. E ali eu vi o que eu tinha dentro de casa. Esse o básico nunca faltou. E eu aprendi a cozinhar muito cedo, como eu disse, né? Sou uma mulher no meio de 8 homens, sempre ajudei minha mãe, sou mineira. E eu vi o que eu tinha, peguei, comecei a fazer biscoito, rosquinha, manteigado. Fiz os biscoitos, peguei na mãozinha do Caio, falei assim, olha, filho, vamos passear e a mamãe vai vender biscoito pra gente arrumar dinheiro pra comprar pipoca quentinha depois da igreja. E comecei a vender biscoito, fui vendendo biscoito de casa em casa, de porta em porta, todas as tardes eu fazia uma forma de biscoito, pegava o Caio, saía, pegava um cabo de vassoura e punha uma cabecinha de cavalo, ele colocava no mão da perninha e ia passeando de cavalinho, brincando, tinha um tempo com meu filho e aproveitava pra vender aqueles biscoitos. E ali dos biscoitos eu comprei um carrinho de lanche, coloquei um carrinho de lanche na porta de casa, então eu vendia biscoito à tarde e fazia hambúrguer à noite, que tinha, o nosso bairro era novo, mas do lado tinha alguns bairros e as pessoas vinham comprar o lanche, eu fazia o lanche à tarde pro pessoal comer os hambúrgueres. E ali o sonho de empreender vai crescendo e a gente vai tomando conta, e a veia, né, eu falo que o sangue ele vai aquecer, né, uma adrenalina, igual a atividade física, você começa a fazer, você tá ali, você tá inseguro, você não sabe, porque depois que você pega o ritmo, você vai embora. O empreendedorismo é isso. E veio aquela vontade de crescer e de ir lá, conversei com meu esposo, falei, olha, vamos montar uma lanchonete. A gente não tinha condição nenhuma, não tinha recurso. Bom, a única coisa que a gente tem é essa casa que a gente acabou de comprar. A casa tem 1 ano e pouco aí que a gente comprou a casa, e aí a gente não tinha dado entrada na casa. Então, na época, a casa a gente conseguiu avaliar ali, ela valia muito pouco também, era o valor que a gente tinha pago das parcelas da casa. Mas vendemos a casa e o carrinho de lanche e montamos uma lanchonete. Na época, sim, a nossa família quase fartou. Meu pai falou, imagina um casal jovem com vocês, já tinham comprado uma casa, estava bem, estava prosperando, casa não se vende, você sabe que eu não concordo com isso não vai dar certo, não pode vender casa para montar negócio, enfim, já tinha vendido. E montamos a lanchonete deu muito certo, né? Ela dependia muito de mim, então eu acordava todos os dias 5 horas da manhã, eu ia para a lanchonete, levava o Caio dormia embaixo de uma pia, então eu forrava ali com um colchãozinho, ele dormia, porque eu vendia passagem também, bilhetes de passagem, aí ele trabalhava o dia todo, ia para casa, fazia os bolos, fazia os salgados, e a gente continua querendo crescer. Poxa, a lanchonete está dando tão certo, vamos ampliar, vamos montar algo maior. E surgiu uma oportunidade, tinha uma pizzaria vendendo, era uma pizzaria super bacana que tinha na região, e bom, vamos vender a lanchonete, vamos investir, comprar essa pizzaria. E ali, aquela ousadia, a gente vendeu a lanchonete e investimos na pizzaria. E eu falo que a pizzaria foi um grande desafio, porque ao contrário do que as pessoas pensam que a gente quebra quando a gente não tem movimento, quando algo não dá certo, isso não é verdade, porque quando você não tem movimento, você não consegue vender, você fecha as portas, mas quebrar de fato quando você tem movimento,
movimento. E a gente tinha movimento, a gente tinha som ao vivo, a gente tinha um delivery forte, uma entrega forte. E quando eu me vi, eu tava tão perdida no meio de uma gestão toda errada que eu tava fazendo, eu não soube fazer a gestão daquilo. Eu não me preparei, eu busquei por um crescimento, mas eu não me preparei profissionalmente para esse crescimento. Porque até então todos os outros negócios, eles dependiam somente de mim, de uma única pessoa, da minha mão de obra. Eu sabia fazer, eu dominava aquilo, eu fazia dar certo. Quando eu entrei num negócio maior, que a pizzaria também, a lanchonete dependia de mim, de mais uma menina só, quando eu entrei na pizzaria, era pizzaiolo, era uma equipe de garçom, era motoboy, era, enfim, era compra, era toda uma gestão. E ali eu me envolvi muito na parte, né, de fazer da mão de obra, e eu fui deixando essa gestão. Meu marido trabalhava, então ele não tinha tempo, pouco tempo que ele tinha, a gente tentava fazer alguma coisa, mas eu fui me perdendo. Eu misturei os bolsos e nós quebramos. E nós quebramos, assim, de uma maneira extremamente agressiva. Se eu não tinha dinheiro para comprar pipoca lá atrás, você imagina nessa situação quando eu quebrei com a pizzaria. Você falou, misturei os bolsos, né? Isso aqui é muito legal para dar uma dica para quem está começando, que está começando com o seu próprio negócio. Quando você fala misturar os bolsos, é misturar a empresa, o caixa da empresa com o seu próprio dinheiro, é isso? Exatamente. Então, hoje entrou 3 mil reais no meu caixa. Nossa, eu tenho 3 mil reais. Eu vou fazer compra, eu vou usar o dinheiro, porque eu preciso comprar alguma coisa pro meu filho, eu posso trocar de carro, eu posso pagar isso porque eu tenho 3 mil reais no caixa. Não tem. Na verdade, esse dinheiro é da empresa, né? Você precisa entender que você é um funcionário da sua empresa. Você é o seu patrão, mas você trabalha para você. Se você não trabalhar, você não vai se pagar. A sua empresa não vai conseguir se pagar, ela não vai sobreviver. Então, o maior erro das pessoas é achar, eu vou empreender porque eu não vou ter patrão, vou ter uma independência financeira, não vou precisar dar satisfação para ninguém. E aí vem o resultado de tudo isso. Quebramos agressivamente. Fui morar numa casa de pau a pique na beira de um rio, cedida pelo caseiro. Era uma fazenda entre Passa Quatro e Cruzeiro, que já não dava mais para morar em Taubaté, onde a casa era tão ruim que o caseiro não queria morar nessa casa. Ele cedeu a casa, ele alugou muito baratinho, ele dava 2 litros de leite ainda por dia e ele morava numa outra casa na cidade. Deixa eu entender, você voltou para Passa Quatro, a sua origem, né? De onde você nasceu, onde você foi criada, e o seu marido, ele estava servindo em Taubaté. Ele voltou comigo. Na verdade, não era Passa Quatro, é um bairro que fica entre Passa Quatro, entre a minha cidade e a cidade do meu esposo, porque ele é de Cruzeiro. Então a gente ficava ali. E ele ia e vinha de carona todos os dias na estrada. Então, assim, nossa, foi uma época assim terrível, terrível, terrível. E ali, fazia 30 dias, exatamente 30 dias que eu morava nessa casa, acabou o gás. Acabou meu gás. Eu falei, não acredito. Já não basta tudo isso que tá passando. Acabou o gás, eu não tinha R$1 para comprar gás. Eu falei, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que ir até a casa do meu pai e pedir dinheiro emprestado para comprar o gás. Porque eu não tenho outra opção. Aí fui até a casa do meu pai, né? Chamei o papai e contei para ele tudo que estava acontecendo. Nossa, ele nesse dia, ele falou tudo o que ele queria. Eu te avisei que não era para vender sua casa, que casa não se vende, que isso ia acontecer. Olha que situação que você tá vivendo. Eu não suporto ver minha única filha morando na beira do rio. Pega suas coisas e vem morar aqui em casa. Ou vai embora, arruma um emprego. Seu marido, ele é funcionário público, ele se ajeita lá no serviço dele. Mas eu vou te pedir uma coisa. Pega esse dinheiro, vai embora, compra o gás e nunca mais abre nada na sua vida. Eu falei, tá bom. Vou falar o quê? Né? Não vou falar nada, não vou discutir com ele. Até mesmo porque meu pai ainda nem dá pra você discutir com ele, que é aquele senhor, né? Que ele sabe tudo, o dono da razão. Peguei o dinheiro e fui embora. Quando eu tô indo, eu falei, tá, mas se eu comprar o gás, não tem dinheiro pra comprar comida. O que adianta ter gás e não ter comida? Agora eu tenho R$40, eu vou montar alguma coisa. Eu vou pegar esse dinheiro e vou montar alguma coisa. Meu pai vai me matar, mas que se lasque, eu vou fazer alguma coisa. Falei, agora, o que eu vou fazer? R$40. Falei, bom, na pizzaria eu fazia tomate seco pra colocar nas pizzas. E o tomate seco, ele vem desidratando numa temperatura branda, ele tem um processo pra ser feito. E lá na casa tem o fogão de lenha. Então eu passo na quitanda, compro uma caixa de tomate, levo, desidrato os tomates e começo a vender tomate. A hora que eu ganhar dinheiro com os tomates secos, eu compro o gás e assim eu vou. E fiz isso. Passei na quitanda, comprei uma caixa de tomate, fui pra casa, acendi o fogão de lenha e comecei a vender tomate seco. Pensa a cara do meu pai quando viu eu chegar em Passa Quatro vendendo tomate. Você tinha acabado de falar pra mim não abrir nada. Ele quase morreu do coração de novo. Falei, papai, vai dar certo. Tem que dar certo. E aí eu comecei empreendendo de novo, vendendo tomate seco. Aí com o dinheiro do tomate seco, a gente conseguiu sair dessa casinha e mudar para uma outra casa, para uma outra cidade próxima de Taubaté.
que era Roseira, porque meu sonho era voltar a morar em Taubaté e eu tinha pavor de morar naquele lugar que eu tava morando. E aí a gente chegou em Roseira, eu lembro que eu tinha R$5. Eu falei, nossa, R$5 aqui em Roseira não vai funcionar o tomate, porque perto da minha casa tinha supermercado, o supermercado vendia tomate seco diferente de Passa Quatro, que tem esses armazéns que vendem iguarias, que é uma cidade turística, onde eu vendia. Então eu não vou conseguir vender tomate seco aqui. R$5, vou no mercado ver o que dá pra eu fazer com R$5. E aí o quilo de açúcar na época era R$1,25. E o corante era muito baratinho. Eu falei, bom, eu vou comprar açúcar, eu vou comprar corante, eu faço pirulito. Eu começo a vender pirulito, aquelas chupeitinhas de vidro, Passa Quatro, todo mundo faz isso. Eu saio vendendo pirulito e consigo um dinheiro. Só que eu nunca tinha feito pirulito na minha vida. Eu acho interessante que hoje eu me pego pensando, eu falo, caramba, eu nunca tinha feito pirulito na vida. Comprei o açúcar, comprei o corante, fui no orelhão, liguei pra Passa Quatro pro outro orelhão, que minha mãe tinha orelhão, pra querer saber a receita. E perguntei, minha mãe bateu todos e ninguém deu a receita. E uma das mulheres que fazia, que é a famosa lá, ela falava, não, isso é muito quente, essa calda ela vai se queimar, é perigoso, enfim, desiste disso. Falei, não, vou fazer pirulito. E eu fui xicrinha por xicrinha de açúcar até chegar na receita do pirulito. Eu sempre fui muito teimosa ao te dar. Meu marido deixou ele louco, até ele conseguir achar uma forma para comprar. Comprou uma forminha que fazia de 3 em 3 pirulito, porque era alumínio batido e era caro, né? Era R$50 a forma. Então não dava para ter mais de uma forma. Então eu fazia de 3 em 3 pirulitos, até eu ter um pacotinho. Vendia o pirulito e depois eu fui comprando mais forma para eu conseguir. Meu marido pegou um pedaço de arame lá no lugar onde ele trabalhava, no quartel. Ele pegou um pedaço de arame que estava jogado, cortei um papelão, a gente enfiava o papelão no arame e ia colocando os pirulitinhos para montar o pacotinho, né, daquelas chupetinhas. E ali a gente começou a deixar nos armazéns. Com o dinheiro dos pirulitos a gente comprou um carrinho, um golzinho a gás para poder entregar os pirulitos. A gente chegou a achar que a gente tinha se encontrado com os pirulitos, porque eu comecei a entregar pirulito na região ali do Vale todinha. Os armazéns vendiam pirulito. Já tinha uma filha, que desde eu já engravidei, tinha a Renata. Então a Renata era bebê. Eu ficava o dia todo fazendo pirulito com ela e com o Caio. E o Caio, quantos anos tinha o Caio aí nessa época? Tá com 7 anos. Tava com 7 nessa época? Tava com 7. E aí meu esposo nos dias de folga me ajudava. Então a gente ficava ali. Até que um dia eu vendendo pirulito, uma moça comentou que ia ter um curso de massagem na prefeitura. Um curso de estética gratuito. E aí eu falei, nossa, vai ser a oportunidade que eu preciso. Eu sei fazer curso, eu já gosto dessa parte de estética, se eu aprender. E aí eu fui. Eu falo que foi esse um divisor de águas na minha vida. Você pode pegar minha faculdade hoje, você pode pegar todos os meus cursos. Olha que eu tenho bons cursos, eu tenho curso no exterior. Nenhum supera aquele curso, porque aquele curso transformou minha vida. Eu comecei a atender no curso, chegava as modelos para fazer o curso. Quando eu começava a atender essas modelos, elas falavam, nossa, sua mão é muito boa, tem alguma coisa diferente. Você tem maca, você consegue me atender em casa? Eu tinha 3 semanas de curso. Eu falava, eu não tenho maca, mas você tem mesa? A cliente, eu tenho mesa, porque eu também não tinha mesa na minha casa. Então eu falei, então tá bom, eu vou te atender. Eu forrava a mesa da cliente com edredom e com lençol e atendia as clientes em cima da mesa. A primeira maca, a cliente falou, Luzia, eu vou comprar uma maca pra você no meu cartão de crédito, você me paga em serviço. O meu primeiro creme, a cliente comprou o creme pra mim e eu paguei em serviço. Porque pra eu atender essa cliente, em cima da mesa dela, eu passei na farmácia, chamei a dona da farmácia, a dona Rosa, falei, dona Rosa, eu tenho uma massagem pra fazer e eu vou receber à tarde. A senhora me vende esse creme aqui fiado e à tarde eu te pago? Ela pode levar, filha. Eu peguei o creme. Era o creme doutorzinho, que nem era um creme pra massagem. Creme que você passa pra dor. E a minha primeira cliente chamava Edna. Eu atendi essa mulher, que ela tinha muita fibromialgia, com esse creme doutorzinho. E ali foi. Comecei a atender, elas foram falando para outras clientes, aí outras clientes começaram a me procurar. Eu comecei a atender em Roseira, um lugar onde as pessoas falam, não, Roseira não dá para trabalhar, não tem oportunidade de emprego. Eu trabalhei em Roseira antes de terminar o curso. E me destaquei no curso, ganhei um outro curso de massoterapia neurológica, que era uma parte mais profunda, né, da parte de terapia, de massagem, que eu gostava muito. Eu fiz esse curso. Quando eu estava para terminar o curso, eu cheguei no meu professor, o melhor professor que eu já tive até hoje, fera. E aí eu falei assim, Antunes, eu preciso mudar de vida, cara. Eu tenho 2 filhos, meu marido, eu quero crescer novamente. Eu queria montar uma tenda de massagem na praia. Inclusive, de onde você tirou isso? Ah, eu vi na TV e esse negócio dá dinheiro.
tem lá pro Nordeste, eu vim pra cá, não tem. Eu queria montar uma tenda de massagem na praia pra eu levantar uma grana, pagar as minhas dívidas e voltar a morar em Taubaté. Quando eu quebrei, fiquei com muita dívida de banco e tal. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, olha, eu tenho uma maca, a minha amiga vai tirar uma tenda no cartão de crédito dela pra mim, e eu preciso de uma cadeira. Ele falou, pega a minha. E eu falei, e você? Ele falou, pega a minha e vai. Eu falei, mas ainda falta 2 meses pra terminar o curso. Ele falou, vai, que eu vou ficar aqui pra te ver voar. E nisso eu fui, cheguei em casa, falei pro meu marido toda feliz, vamos descer pra Ubatuba, que eu vou tirar um alvará de funcionamento pra montar uma tenda de massagem na praia. Eu acho interessante que Deus, ele vai cuidando, né? Por isso que o empreendedor, ele vive extremamente pela fé, que é a certeza das coisas que se espera e não se vê. Porque se eu soubesse a dificuldade, eu não teria ido. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na prefeitura, a mulher falou, como? Uma tenda de massagem? Nem pode, gente. Não pode, precisa trabalhar, moço, precisa de alvará, mas não tem esse tipo de alvará. Não, mas eu preciso desse alvará, tira uma licença pra mim. Ela falou, moça, não existe, isso demora muito, a época de licença, você tem que entrar aqui. Moça, eu preciso protocolar esse documento. Ela, não vou protocolar esse documento. Eu falei, moça, eu preciso protocolar esse documento. Protocole esse documento em nome de Jesus, pelo amor de Deus, você vai protocolar esse documento. Eu fiz daquela cidade um inferno, tudo que você imagina, pra conseguir aquele alvará. Eu ficava na fila da prefeitura, eu achava a casa do prefeito, eu achava a casa do secretário de turismo, e eu ia e eu vinha, eu só sei que eu consegui o alvará de funcionamento. E pra você ter uma noção, até hoje, a única massagista nessa cidade que conseguiu o alvará de funcionamento para trabalhar de massagem na praia fui eu. O resto, todos foram pelo hotel. Pensa da mulher chata. Eu falei, eu preciso trabalhar. Alugamos um cômodo, metade da minha cozinha hoje. Da casa que eu vou morar, então, metade da metade. Um colchão inflável. Dormia eu, meu marido e 2 crianças. Amanhecia no chão. Era um colchão inflável, pra fora eu punha um fogãozinho de 2 bocas, uma geladeira amarrada com esses elásticos de bicicleta. Eu tinha 2 mudas de roupa. De manhã, ia, 5 horas da manhã, montava a tenda, trabalhava o dia todo na praia. Chegava, tomava banho, tirava, torcia a roupa na toalha, batia, colocava no ventilador secando, colocava a roupa limpa, limpava a maca e atendia o pessoal do domicílio. Todos os dias, de domingo a domingo. Detalhe, quando eu aluguei o cômodo, que eu peguei a chave da casa, a gente voltou pra Roseira pra pegar algumas coisas, né? Pegar uma televisão, pegar o colchão e roupa pra gente voltar, o que a gente ia levar. E a gente foi, quando a gente tava subindo, chegando em Roseira, aí tem o poço, tem tipo uma baixada e veio uma chuva muito forte. Nisso o nosso carro parou, esse golzinho que eu tinha comprado, velho. Foi a conta da gente abrir a porta, eu tirar a Renata e meu esposo tirar o Caio. E a gente veio, começou a passar por cima do carro, rodou meu carro, eu perdi meu carro. Caramba. Cara, eu fiquei desesperada. Aí cheguei em casa, aí liguei pro meu irmão. Luzia, carro a gás, velho, é ferro velho, cara. Esse carro não vai pegar, não vai funcionar nunca mais. E aí vai, tira tudo de dentro do carro, baixa a água do carro, tirou tudo, minhas roupas, coisas tudo molhava e tal. Quando eu olho no chão do carro, meu alvará de funcionamento seco. O carro perdido, tudo perdido, meu alvará seco. Cara, eu peguei aquele alvará, eu falei, isso é muito de Deus, que era o que eu precisava pra eu trabalhar. Eu cheguei em casa, meu filho tava chorando no cantinho, meu marido pediu com o cara da carona e levar a gente até em casa, né, pra tirar o dali, porque as crianças estavam desesperadas com medo daquilo. O Caio chorando, a minha Bíblia tava aberta em cima da televisão. Tava no Salmo 128, que fala, do trabalho de tuas mãos comerás e dele prosperarás. Eu falei, filho, olha aqui, para de chorar. Tá vendo isso aqui? É um alvará de funcionamento. Do trabalho de tuas mãos. Nós vamos fazer massagem, nós vamos crescer, nós vamos pagar a dívida, nós vamos ganhar muito dinheiro. E olha pra mim, para de chorar. Era o último bem material que a gente tinha. A enchente levou. Mas um dia nós vamos andar de Land Rover. Cara, eu não sabia o que era Land Rover. Eu sabia que era um carro chique e caro, famoso. Eu nunca tinha visto uma Land Rover na minha vida. Hoje eu falo pra você, eu já tô na minha 3ª Land Rover. E é assim, a que eu tenho só em Taubaté só tem 2. Que bacana. E não é pelo valor do carro, mas eu falo assim que o poder da palavra, de ser profético, quando nós compramos a primeira, e foi muito louco assim, que a gente, né, tinha comprado a casa, tava todo feliz com o carro, guardou na garagem e escutou um barulho à noite assim, Renato, ué, o que tá acontecendo? O Caio tá lá fora, alguém abriu a porta. E aí desceu rápido pra ver, já era tarde, quando a gente foi ver, meu filho estava encostado no carro chorando. Falei, filho, o que você tá fazendo aí fora? Ele falou, mãe, eu tô lembrando do dia que a enchente levou o nosso carro
e você falou que nós ia andar de Land Rover. É isso aí, que bacana, olha, maravilhoso, adorei. Agora conta pra mim como é que entrou Sobrancelhas, né? E aí eu consegui o dinheiro para pagar as minhas dívidas, né? Morando esse tempo em Ubatuba, consegui uma grana, voltamos para Taubaté. Meu esposo ficou perto do trabalho dele, todos esses anos ele de carona na estrada. Eu cheguei em Taubaté, paguei as minhas contas e fiquei lisa, sem dinheiro nenhum, mas tinha concluído a minha meta, chegado em Taubaté. Só que ali eu já tinha amadurecido, estava fazendo curso, você começa a pensar, começa a ser muito estratégico com tudo que você vai fazer, com todos os passos. Eu estava muito decidida, envolvida nesse mercado da estética, e eu falei, bom, se eu fizer um outdoor, se eu fizer panfleto, qualquer coisa que eu fizer, as pessoas não vão contratar meu serviço porque as pessoas não me conhecem. Então eu vou fazer um marketing em cima de uma pessoa que ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Então primeiro eu vou fazer o meu nome em Taubaté, eu vou restaurar o meu nome, as pessoas vão me conhecer pelo meu nome e eu vou começar a atender. Eu comecei a bater na rede pública, eu batia nas escolas, eu batia nos postos de saúde, nas universidades, eu chamava o coordenador, o diretor e falava, olha, eu me chamo Luzia, contava a minha história, eu sou massagista, eu trabalho na área de estética, eu gostaria de passar um dia aqui oferecendo para vocês uma experiência, meu serviço gratuitamente, eu vou atender todo mundo, desde a diretora, profissional da área de limpeza, de servente, de jardineiro, quem você tiver, eu vou atender, e quem gostar me contrata depois, eu deixo meu telefone, você me liga depois. E aí eu comecei a atender aqui, tirava uma cliente, tirava outros, professores começaram a falar um para o outro do meu serviço, e ali quando foi um ano, eu já estava atendendo a domicílio, eu estava de fato com a minha agenda cheia, com uma carteira de cliente bem bacana, porque eu continuava fazendo esse serviço, e nós fazemos esse serviço até hoje, esse serviço de divulgação, de parceria com as empresas. Chegou um momento que eu já não dava mais conta de atender a domicílio, porque de fato já estava bem completa a agenda, e aí eu decidi montar uma sala para eu começar a fazer os meus atendimentos. E as pessoas, junto com essa sala, eu comecei a ministrar curso, porque as pessoas começaram a me procurar para eu dar curso, e vinham de fora para fazer o curso. Eu comecei a ministrar muitos cursos da parte de sobrancelha, então eu fui me especializando, envolvendo cada vez mais na parte de estética facial. E essa sala eu tive que mudar para um espaço maior, que acabou da mesma proprietária, porque eu dividi essa sala com a filha dela, que era dentista, e eu comecei a ocupar tanto espaço dentro da clínica dela, que a gente acabou ficando apertado. Ela falou, olha, eu tenho uma casa maior no centro, você não quer ir para lá? E aí eu fui para essa casa, que virou uma escola, um centro de treinamento, e eu comecei a ministrar treinamentos. E eu fui dando treinamento, fui crescendo, me especializando, e os salões de beleza começaram a me procurar profissionais que se formavam comigo, e outras franquias começaram a se instalar na região, e eu comecei a ministrar treinamento para esses franqueados, treinamento para essas equipes. E aí chegou um momento que eu falei com meu esposo, falei, nossa, o mais difícil de uma franquia eu tô fazendo é o know-how, o suporte, eu tô fazendo isso pros outros, eu tô engordando o boi do vizinho, eu vou montar uma franquia. E aí ele falou, pelo amor de Deus, eu vou montar uma franquia, tudo que a gente já passou na vida, hoje você tá bem, você tem a sua escola, você tem seu carro, eu tenho meu carro, a gente tá morando numa casa boa, as crianças estão bem. Luzia, muita loucura. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso montar uma franquia, mas eu não posso errar mais. Porque se eu errar, eu vou arrumar um divórcio, porque esse homem não vai mais querer saber de mim. Ele não vai mais aguentar dessa lacrada. Mas até então era massagem, né? Você ainda não tinha entrado nesse ramo de sobrancelhas. Não, aí na escola eu já dava curso de sobrancelha e massagem. Ah, você já começou a fazer sobrancelha. Na praia, todo esse tempo eu já fazia sobrancelha. Fazia massagem. Era um combo. Fazia depilação, era um combo. Aí de dia eu fazia massagem na praia e à noite eu fazia sobrancelha, depilação, unha, era tudo. Que bacana. E legal. Ali eu fui orar, falei, Deus do céu. E ali eu falo, né, continua a fé do empreendedor. Deus me deu um texto da Bíblia de Gênesis 15:5, que falava o seguinte, sai para fora da tenda e olha para o céu. Se é que pode contar as estrelas, essa será a sua descendência. Nessa hora eu falei, Bibo, eu chamei meu marido e falei assim, amor, Deus tá falando que as sobrancelhas não só vai tomar o Brasil, como vai atravessar as fronteiras. Ali eu tinha certeza que essa marca ia explodir. O Renato falou, Luzia, o que você quer que eu faça pra você? Tamo junto, é isso que você quer ouvir? Vambora, se não der certo, tamo junto. Ele é muito parceiro, ele é muito meu equilíbrio. E aí a gente foi e montamos a primeira loja piloto no Taubaté Shop. Eu iria montar... Ele continua no Exército ainda, Luzia? Ou já saiu? Não, hoje ele trabalha comigo. E ali a gente foi procurar um ponto, o primeiro ponto seria na cidade. E quando eu aluguei, eu vi o ponto que eu tinha gostado e tal, o dono do ponto falou, olha, filha, eu não vou alugar pra você, porque eu acho que sobrancelha é uma coisa muito barata,
contrato, você não vai conseguir pagar R$3.000 de aluguel fazendo sobrancelha. O Renato falou assim, Lucia, nem o dono do ponto tá acreditando. Como que você vai fazer um negócio desse? Falei, deixa ele pra lá. Fui pro shopping, saí de uma proposta de aluguel recusada de R$3.000, fui pro shopping pra pagar 7. Pensa, cheguei no shopping, negociei com os caras, peguei uma loja crua, falei, vou fazer, o meu amigo que é pedreiro faz a reforma, o outro faz a iluminação, enfim, tinha fechado com todo mundo, o outro que é marceneiro faz os móveis e vai dar tudo certo e vamos pra cima. Cara, fechei o contrato. Quando eu cheguei em casa, o Renato falou, você já olhou seu e-mail? Falei, não, então olha. Que eu fui ver o e-mail, a pasta técnica do shopping. O pedreiro não podia ser pedreiro, tinha que ser engenheiro. O eletricista tinha que ser engenheiro elétrico. Meu Deus, eles precisavam do projeto da arquiteta. Eu fiquei louca, eu falei, agora nós estamos lascados. E pra arrumar essa turma toda, eu fui pra dentro do shopping, fui ver os caras que estavam trabalhando em obra, falava, vem cá, você faz pra mim, eu vou te dar um cheque e eu vou pagando você, e foi uma loucura. Eu ia pra escola, eu vendia curso o dia todo pra pagar cheque que eu tinha dado pro pedreiro no final do dia. Em 15 dias eu fiz a obra e inaugurei minha loja, porque eu tinha assumido um contrato com o shopping, e se eu não inaugurasse em 15 dias, junto com a expansão nova do corredor do shopping, pagaria uma multa de R$5.000. Pensa na loucura. Cara, se eu soubesse disso, mas você acha que eu teria aberto, Flávio? Mas nunca! Jamais! Cara, olha, abri a loja. Abrimos a primeira loja e foi um sucesso, os meus clientes lá, porque daí eu tinha horário das 10 da manhã às 10 da noite, loja cheia, e eu começo o processo de vender as franquias. Todos os dias eu vendia aquela marca, das 10 da manhã às 10 da noite, incansavelmente. As pessoas riam da minha cara todos os dias. O que é isso? Eu falava, é uma franquia. Onde tem? Eu falava aqui. Ela aqui ou aqui. Mas franquia não é um negócio que tem em todo lugar, mas essa é a primeira. É a minha loja piloto. Vem conhecer. E eu mostrava a loja. E eu fazia isso, e fazia aquilo, a cliente ria e ia embora. E ali eu fui. 4 meses depois, eu consegui vender a minha primeira franquia. Uma franqueada do Rio de Janeiro que veio fazer a sobrancelha, estava indo embora pro Rio. O marido era do quartel também em Taubaté. E ali uma funcionária minha comentou com ela que era uma franquia. Eu sentei com ela no café daquele shopping e contei a mesma história que eu contava para todo mundo, sem cansar. E ela ia comprar uma franquia da Havaianas na época. O que é Havaiana, menina? Não investe na Havaiana, não. A gente vai ser muito maior que a Havaianas. Investe em mim, né? Investe em mim. Se tivesse essa música na época, era eu cantando essa música. Eu falei, vem pra cá. E ela falou, olha, eu vou investir. E não é na marca sobrancelha, eu vou investir em você, porque eu quero fazer parte desse sucesso. Eu quero ajudar você nesse processo, porque é incrível a sua história. E eu quero muito. Eu acredito em você. Eu falei, você acredita? Ela acredita. Então nós vamos montar o primeiro modelo de negócio no Brasil, que é o quiosque de sobrancelha. O shopping Taubaté não tinha vaga para quiosque, só loja. E nós fomos para Guaratinguetá. Um modelo novo de negócio, que é o primeiro modelo no Brasil de quiosque de sobrancelha. E ali a gente começou a expandir, nos tornamos a maior rede no mundo em quiosque de sobrancelha. Cara, é assim, algo incrível. Essa é minha franqueada, assim, super. Nossa, Pamela, a gente é super amiga. Hoje ela tem 2 lojas, ela mudou. Ela era meteorologista, né? Tinha formado, trabalhava na Petrobras no Rio, largou o emprego, veio cuidar das marcas, teve 2 filhos, tá com a gente, já renovou o contrato e muito parceiro, a gente cresce muito junto. Então, e dela veio todos esses outros franqueados, assim, que é incrível. E hoje a gente tá, né, não só no Brasil, mas já estamos na Bolívia, estamos na Argentina, estamos com franquia vendida em Portugal, Estados Unidos e Chile. Não inauguramos por causa da pandemia. Nos tornamos um grupo, porque hoje não é mais só sobrancelhas, né? Hoje nós temos a Merivos, que a gente trabalha com a parte de estética corporal. Hoje nós temos a Lepil Shop, que é uma marca de cera, que a gente distribui cera pro país todo. Todos os salões de beleza a gente abastece com uma cera vegana, que é uma cera, uma linha totalmente vegana, totalmente sem dor. Então é muito bacana. O nosso produto oferece até 70% menos dor. Nós temos aí várias startups nascendo. Então hoje esse grupo ele tem envolvido aí mais de 6 mil pessoas, direto e indiretamente. Como é o nome do grupo? Grupo Cetro. Aqui não pode faltar. É a grande sacada e a grande cagada. Qual foi a grande sacada mesmo, assim? Pá! A grande sacada foi trazer para o mercado que já existia de uma forma diferente, que é as sobrancelhas. Essa é a grande sacada. É a grande sacada de todo empreendedor, que ele se dá bem, que ele consegue fazer seu negócio prosperar. É ele apresentar o que já existe de uma forma diferente. Ele não inventa, ele não fica inventando algo, mas ele pega o que já existe e transforma e apresenta para o cliente como uma oportunidade totalmente diferente. Quando os clientes olhavam para minha loja, olhavam para as sobrancelhas, eles ficavam encantados. E eu tinha salão dentro do shopping, que era na época R$10 mais barato que a minha sobrancelha.
que também fazia sobrancelha. Mas a forma que eu trazia esse conceito era totalmente diferente que o Salão de Beleza Brasil. E qual é o diferencial? Nós usamos marcações específicas, fazemos um estudo para cada tipo de rosto. Embora existam vários formatos de rosto, a gente trata todos como única. Então a gente faz um estudo, a gente mede, a gente alinha, a gente enquadra, a gente usa produtos específicos, a gente trata esse fio, assim como a pele e o cabelo, a sobrancelha tem que ser tratada. Então quando a pessoa entra nas sobrancelhas para fazer esse procedimento, ela recebe um tratamento completo de fortalecimento, crescimento, nutrição desse fio, desse pelo. Ela tem um serviço específico para a necessidade dela daquele momento. Se é uma falha, tratamento, se é um crescimento, se é uma recuperação, se é uma transformação através de uma micropigmentação. A gente entende se ela tem saúde para isso, de repente que ela não pode receber por aquele procedimento, porque tem algumas contraindicações de alguns tratamentos. Nós temos um tratamento específico para essa cliente. Agora, grande cagada. Todo mundo erra, né? Grandes empreendedores erram. Agora, aprendem com seus erros, né? Qual foi a sua grande cagada? A grande cagada foi quando eu quebrei, né? Foi misturar os bolsos. Essa foi uma das maiores cagadas aí, um erro. Fiquei muito tempo preocupada em trabalhar, em fazer o meu serviço e não parei para me especializar. Hoje eu estudo o tempo todo. O tempo todo. Eu termino o curso, eu começo outro curso, eu vou para fora do país. Agora eu não tô tendo oportunidade, eu tô fazendo online. Mas o tempo inteiro eu tô em constante desenvolvimento. Porque hoje o meu leque ele é muito grande. Então eu tenho que fazer treinamento técnico, tenho que fazer de gestão, tenho que fazer de finanças. Então tem todo um processo. Meu marido cuida da parte financeira, tem que ficar estudando o tempo todo. É o desaprender e o aprender, porque hoje a gente vive nesse mundo VUCA, esse mundo volátil, e você tem que desaprender para aprender, você tem que mudar seu mindset, sua mente o tempo todo, porque senão você começa a ficar ultrapassado e você não se atualiza. Então, de repente, hoje você tem uma posição, você tem uma opinião num determinado assunto, você acha que você domina, de repente você vê que não é aquilo, que o do outro também tá correto, que também está certo, não tem mais certo e errado. Se você pega hoje, várias respostas para uma mesma pergunta para você chegar num consenso disso tudo, não levar uma discussão que você perde anos da sua vida. Você tem que ter muita sabedoria. Então, o mais fácil que tem é quando você está no meio do caminho, que você vê que esse vulco começou, você desaprende e aprende de novo, desaprende e aprende de novo. É isso aí, precisa estar aberto, né? Aberto à mudança, aberto a aprender, né? A gente aprende todo dia, basta estar aberto a isso. Então, vamos aproveitar agora que a gente vai fechar o programa. Eu queria que você desse aí 3 dicas para quem quer começar a empreender. Não espere ter dinheiro para empreender. O empreendedor não precisa de dinheiro para começar, ele precisa aprender a fazer dinheiro. Essa é a primeira dica. Depois que você aprende a fazer dinheiro, aprenda a administrar esse dinheiro, porque dinheiro faz dinheiro. Aprenda a administrar esse dinheiro. E depois que você aprender a administrar esse dinheiro, aprenda a descansar. O empreendedor também ele precisa descansar. Deus ele nos orientou, ele fez o mundo, 6 dias, ele descansou no 7º dia. O empreendedor ele acha que ele tem que trabalhar de domingo a domingo. Nós precisamos trabalhar, porque o empreendedor ele não se cansa, ele nunca se cansa, porque a gente faz o que ama, a gente está ali de domingo a domingo, é muito comum. Mas nós precisamos parar e tirar um tempo para nossa casa, para nossa família. A nossa mente ela precisa oxigenar, a gente precisa ter paz, ter uma mente equilibrada para a gente conseguir olhar a nossa empresa de fora, enxergar os problemas e solucionar. O empreendedor ele tem essa visão de solucionar problemas. E se ele fica muito envolvido sem descanso, ele tende a criar e participar desse problema. E eu falo muito que o empreendedorismo ele é igual ao Cristo, ele liberta as pessoas. Mas se você não conhece verdadeiramente, você se torna escravo. A Bíblia fala, a verdade ela liberta. Se você não conhece a verdade, você é escravo dela. Você acredita na opinião de todo mundo, você é preso na opinião de todo mundo, você vive dependendo da aprovação dos outros. A sua verdade não te basta. Empreendedorismo, quando de fato você entende o conceito dele, ele é livre. Aprenda a fazer, aprenda a administrar e aprenda a usufruir do que Deus tem para sua vida. Maravilhoso, Luzia, você é show, Luzia, que maravilha, olha, muito obrigado, adorei te conhecer e você consegue superar a nossa expectativa a partir do momento que você vai conversando, vai contando sua história, maravilhoso, olha, parabéns, muito sucesso, eu não tenho dúvida que você, o céu é o seu limite, eu não tenho dúvida. Obrigada, Flávio, Deus abençoe, parabéns pelo programa, sou fã. Obrigado, obrigadíssimo, valeu. Beijão. Que maravilha, né, meu? Que espetáculo! Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Jean Cocteau. E quem mandou foi Maria Pires, do Rio de Janeiro. Vamos à frase.
Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Jean Cocteau. Valeu, Maria! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo. Olha, foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!